eu sou Shirley de Abreu e esse é o nosso primeiro programa Pérolas de Deus. E hoje nós estamos aqui com a Daniele Viana, minha amiga. Oi, Dani. Oi, Shirley. Linda de bonita. Eu falo linda de bonita porque a Dani sempre usa essa expressão conosco, né? Nós, do Mulheres Pérolas de Deus, nós já conhecemos a Dani há alguns anos e eu quis que ela viesse aqui participar conosco, contar para nós o testemunho dela, né? E aí, Dani, eu gostaria de saber, né? O que você passou, qual é a história que você tem para contar para nós como pérola de Deus, porque nós sabemos que a pérola, para ela ter a beleza dela, ela passa por uma transformação, né? E aí, queria que você falasse para as nossas queridas que estão em casa sobre você, sua idade, sua história, né? E contasse um pouco para nós. Obrigada pelo convite, primeiramente, linda de bonita. Meu nome é Daniele, hoje eu estou com 34 anos, sou uma mulher divorciada, eu trabalho em um centro de pesquisa, sou secretária de um centro de pesquisas, sou mãe do Bernardo, que tem 3 anos e 11, vai fazer agora 3 anos e 11 meses, e eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história. Sim. Eu me casei aos 25 anos e casei com uma pessoa também cristã, uma pessoa da igreja. Fomos casados por 6 anos. E aí engravidei, e aí quando eu estava no meu 8º mês de gravidez, eu descobri que meu marido tinha conhecido uma outra pessoa. E, na verdade, eu descobri que ele tinha conhecido essa pessoa quando o nosso filho tinha nascido. O Bernardo tinha 1 mês de vida quando eu descobri essa situação. E aí... Você sempre foi cristã? Como que era isso? Sim, graças a Deus, nasci num lar cristão, meus pais cristãos, frequento a igreja desde pequenininha. E a minha conversão foi aos 6 anos de idade, numa escola dominical. Que lindo! A professora fez o apelo e ali eu aceitei a Cristo. Mas desde o ventre eu frequento a igreja. Desde o ventre é ótimo, né, amiga? Minha mãe ia e eu ia. já ia, então eu sou cristã desde sempre, graças a Deus. Entendi. E aí você, né, mesmo estando casada, tendo ido... esse sonho que toda mulher tem, né, de gerar, tudo sonhado. Você já tinha casa própria nessa época? Não, sim, a gente já tinha comprado o nosso imóvel, só que a gente ainda não morava. A gente estava reformando para quando o Bernardo chegasse a gente ia mudar. Sei. Então a gente estava nessa expectativa de reforma, arrumar o quartinho, arrumar as coisas, mas isso nem chegou a ser concretizado, essa mudança nem chegou a ocorrer. Devido a essa situação, a gente se separou, logo que eu fiquei sabendo dessa situação, a gente conversou e aí não teve como manter o casamento, era tudo muito triste para mim, né? Eu tinha acabado de ser mãe, né? Tava de resguardo, bebezinho ali, eu aprendendo a ser mãe, e aí recebo essa notícia e isso mudou assim completamente o curso da minha vida. Eu imagino. O que eu tinha programado, que era ser mãe, ter ali meu esposo e criarmos nosso filho, isso não aconteceu. E assim, como foi para você, Dani, como cristã, né? Porque a gente como mulher cristã, e até mesmo aquelas que não são, às vezes nós casamos com essa fantasia de que vai durar para sempre, né? E nada vai abalar, né? Até que a morte os separe, né? Porque é assim que nós aprendemos na palavra. Como foi para você isso? Olha, eu confesso que foi muito difícil. E a primeira reação que eu tive foi brigar com Deus. Eu fiquei de mal de Deus, porque, como eu disse, eu nasci num lar cristão e eu sempre estive envolvida nas coisas da igreja. Sempre trabalhei no Ministério Infantil, trabalhei com jovens, nunca estive fora dos caminhos do Senhor e fora de algum ministério. E meu esposo, na época, também envolvido em ministério,
E quando tudo isso aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi questionar Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, sendo que eu sempre fui fiel ao Senhor, sendo que eu sempre estive na tua casa, fazendo a tua obra? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Então foi um momento muito difícil, foi uma ruptura mesmo no relacionamento com Deus, que eu fiquei muito desacreditada. Falei, é isso que eu ganho por ter servido ao Senhor todos esses anos? Então você acreditava, é como se você achasse que estava numa redoma, Sim. numa proteção que porque você era cristã, você estaria livre de tudo e qualquer situação. Todos os males. Achava que isso poderia acontecer com qualquer um, menos comigo, que era tão fiel a Deus. Eu achava que isso não podia acontecer comigo. Isso não deveria ter. Dani, durante esse tempo desse ocorrido, de tudo que você passou, como que a sua família e a família do seu ex-marido reagiram? Foi uma surpresa, uma terrível surpresa, não só para mim, para minha família e para a família dele, porque o nosso relacionamento era um relacionamento muito tranquilo. A gente nunca foi um casal de brigas, de ciúmes, de conflitos, a gente era super tranquilo. Então, quando a notícia veio à tona, ninguém acreditava. Foi uma coisa muito surreal, assim. Então, eu tive o apoio total, tanto da minha família quanto da família dele. Meus pais me abraçaram assim, de uma forma muito linda, minha família, minhas irmãs, a família dele também, os pais dele, as irmãs dele, todos ficaram comigo, com o Bernardo, nos apoiando nesse momento tão difícil, tão doloroso. E até hoje é assim, eu tenho um relacionamento super bacana com a família dele, eu conheço a família dele desde quando eu tinha 10 anos de idade, eu sou muito amiga da irmã dele, a gente estudou juntos, então são uma amizade aí de 24 anos. Sim. E ela se mantém até hoje. Então a gente tem um relacionamento muito bom, o Bernardo frequenta a casa deles direto, dorme, passeia com eles. Então, Super tranquilo. ele faz esse papel de pai, ele é presente na vida do Bernardo. Hoje sim. Quando tudo aconteceu, o Bernardo era recém-nascido e ele estava no auge da paixão. Aquela paixonite, aquela coisa que a gente vive na adolescência. Aquela paixão avassaladora. Ele estava no auge dessa paixão. Então ele não tinha olhos para o Bernardo. Ele via porque os pais dele obrigavam ele a ver e porque eu também insistia. Eu falava, olha, você tem um filho. Isso é inegável. E aí ele via o Bernardo, mas não era muito frequente. E também eu não deixava muito, porque ele era um bebê. O Bernardo tinha 1 mês. Ele era um bebê recém-nascido. Então eu não tinha coragem de deixar ele sozinho com o Bernardo. Então quando ele via, ou ele ia lá na casa dos meus pais, ou eu deixava ele ficar na casa dos pais dele com o Bernardo. Que aí tinha os pais para ajudar. Porque como foi o primeiro filho, era nós dois, assim, cruzes. A gente não sabia cuidar de um bebê. Eu não deixava ele ficar sozinho, não, mas hoje Hoje eu entendo que Deus sempre esteve comigo. Na época eu fiquei revoltada, mas enfim, eu sei que Deus sempre esteve comigo, sempre cuidou de mim em todos os detalhes. Então foram 3 coisas que fizeram total diferença na minha vida nessa situação. Primeiro foi Deus, segundo foi a minha família, terceiro foi uma psicóloga que Deus colocou no meu caminho através de uma prima minha que fazia terapia com essa pessoa. Falou, Dani, vai lá, conversa. E eu sempre tive muita resistência para falar de mim. Então eu relutei, falei que eu não queria, que eu não tinha dinheiro. Ela falou, não seja por isso, eu vou pagar para você. Então não tinha nem desculpa. Não tinha como eu sair fora. Falei, vou, que aí eu vou ficar livre da minha prima e pronto. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque Deus usou muito a vida dessa pessoa para hoje eu conseguir estar do jeito que eu estou. Consigo falar disso sem nenhuma dor,
sem nenhum rancor no meu coração. Então foram isso, Deus, minha família e uma psicóloga. Entendi. E assim, fala pra gente também, porque às vezes tem mulheres que podem estar nos assistindo, né? E assim, se sente só, se sente diante dessa situação, né? Assim, cristã, tendo perdido o casamento, perdido a referência, perdido tudo, o castelo desabou, né? Qual foi o pior momento para você nesse tempo? Já tem quanto tempo? A gente se separou em janeiro de 2013. Então, agora em janeiro de 2017 a gente passa 4 anos que a gente se separou. Entendi. E qual foi o pior momento? No início, acho que todos os momentos foram muito difíceis, mas o pior é mesmo quando você recebe a notícia. Ele mudou muito o comportamento, eu comecei a achar aquilo estranho. Na verdade, todo mundo começou a achar estranho, porque ele tinha um bebê e ele estava completamente ausente, muito estranho as atitudes. E aí eu chamei ele para uma conversa, e aí ele disse que tinha pisado na bola e que tinha errado, enfim. E aí, quando eu recebi aquela notícia, foi uma bomba, assim. E o mundo... Ele ou vocês não tentaram reconciliar? Ele não pediu perdão? Então, no começo não, a gente sentou para uma conversa e aí eu perguntei para ele, olha, o que você quer da vida? E aí ele estava muito perdido assim e ele não sabia o que ele queria. E aí eu falei com ele, olha, você tem que decidir. Se você quiser, a gente pode tentar. Porque ele já sabia que isso para mim era algo que ia me custar muito. Por quê? Porque a gente já tinha conversado sobre isso. Né? Na vida, nos relacionamentos, quando a gente descobria algum caso de traição, aí eu sempre falava, eu acho um absurdo, jamais perdoaria uma traição, que isso é uma falta de caráter. Então ele já sabia minha postura. Então quando acontecia e as pessoas questionavam, eu falava assim, você não vai procurá-la? Ele falou assim, não, porque ela nunca vai me perdoar. Então, quando a gente tentou uma conversa, ele foi e falou que ele estava perdido, ele não sabia e ele queria viver essa paixão. Então, segue. E eu falei com ele, olha, você tem que decidir. Se você quiser, a gente pode tentar. Porque ele já sabia que isso para mim era algo que ia me custar muito. Por quê? Porque a gente já tinha conversado sobre isso. Né? Na vida, nos relacionamentos, quando a gente descobria algum caso de traição, aí eu sempre falava, eu acho um absurdo, jamais perdoaria uma traição, que isso é uma falta de caráter. Então ele já sabia minha postura. Então quando acontecia e as pessoas questionavam, eu falava assim, você não vai procurá-la? Ele falou assim, não, porque ela nunca vai me perdoar. Como que é a vida do Bernardo hoje? Né? Ele já tem quase 4 anos. Como que você percebe que ele foi assimilando tudo o que aconteceu? Bom, como ele nasceu nessa situação, para ele, família era isso. Papai numa casa, mamãe em outra casa. E hoje, com quase 4 anos, ele percebe como é uma estrutura familiar. O papai, a mamãe e o filhinho na mesma casa. Então, tem situações em que ele questiona. O pai dele pega ele no final de semana, leva, aí ele fala, o pai dele convida ele, então, vai te levar ao clube. E aí ele fala, mamãe, por que você não vai? Porque a mamãe não vai. Por que você não vai com meu papai? Então, hoje o Bernardo já começa a ter esse entendimento da concepção familiar. O papai morando com a mamãe e o filhinho todos juntos na mesma casa. Hoje ele começa a entender, ter esse entendimento. Então, na verdade, o Bernardo, essa noção de separação está começando a acontecer. Sim. Né? Porque quando ele era bebê, ele não tinha ideia de toda aquela dimensão, né? Como você mesma disse, ele conheceu a família já sendo assim, né? E agora ele começa a entender que pai e mãe, mas não, né? O pai dele e a mãe dele não estão presentes
nos mesmos ambientes com ele. Entendi. E como que é ser mãe sozinha? Olha, eu não sei o que é ser mãe acompanhada. Boa, Dani. Mas Deus é tão bom que eu tenho uma família maravilhosa. Então meus pais me ajudam em tudo e os pais dele também me ajudam muito. Então, quando eu preciso de médico, se o pai dele não pode, o avô pode. Então, se eu não posso, a avó tá ali. Então eu tenho um aparato para me ajudar. Eu tenho os avós maternos, os avós paternos, eu tenho os tios. Então, graças a Deus, eu nunca tive assim, dificuldade, passei por problemas, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Sempre tive. Não tive um pai, mas Deus colocou pessoas ali que sempre me ajudaram, tudo que eu precisei. E hoje, como está a vida de Daniela? A vida profissional, a vida emocional, né, do coração, e também a vida na obra de Deus. Porque como você disse que houve uma época que você ficou ferida com Deus, magoada com Deus, como que hoje é o seu relacionamento com Deus? Você congrega no mesmo lugar que você, né, congregava antes? Não? Como está a sua vida hoje, Dani? Congrego no mesmo lugar. Nessa igreja onde eu congrego foi onde eu vivi a minha vida toda. Então, meu ministério foi ali, eu casei ali, eu vivi ali. Então, quando tudo aconteceu, eu queria sumir dali, porque eu tinha vergonha das pessoas olharem para mim, de saber que eu passei por aquela situação. Então, eu tentei sair da igreja, procurei outras igrejas, mas eu nunca consegui me encaixar em nenhuma. Então, eu fiquei por um tempo, conversei com o pastor e ele falou, olha, entendo perfeitamente, sinto muito, vai ser uma perda se você sair, mas se você sair, eu vou entender. E fiquei procurando algumas igrejas, meus pais iam comigo, porque eu morria de vergonha de entrar na igreja com um bebê no braço sozinho. O que você imaginou? Vergonha, eu ficava com muita vergonha, eu ficava assim, para pensar que eu sou mulher solteira, para pensar que eu arrumei uma barriga, ninguém nunca vai saber. E eu tinha vergonha dessa situação. Porque eu jamais imaginei isso, né? Eu jamais achei que fosse passar por isso, então eu tinha vergonha dessa situação. Então eu falava, mãe e pai, vocês vão comigo. E a gente ia procurar outras igrejas, mas não consegui ficar em nenhuma. E aí, depois de hoje, graças a Deus, eu continuo na mesma igreja, faço parte do ministério, hoje eu sou responsável pela área de eventos da igreja. Então, graças a Deus. Chique, linda de bonita, só nos eventos fashion. Trabalhando nos eventos. Foi ano passado que o pastor, a minha igreja passou por uma mudança, o nosso pastor aposentou, não sei se existe esse termo, e aí assumiu um novo pastor e aí ele me convidou. E aí eu relutei no começo, porque eu achava que eu ainda não estava preparada. E aí ele falou, não, vamos aos poucos, não sei o quê, e me colocou no ministério. E deu certo, graças a Deus. E hoje, você me perguntou como eu estou hoje, glória a Deus, eu posso te afirmar que eu sou uma mulher curada. Foi no início do ano que eu consegui, de fato, liberar perdão para o meu ex-marido, para a atual mulher dele. Foi um processo difícil, mas é possível. Glória a Deus. E hoje eu sou uma mulher grata a Deus, porque permitiu que eu passasse por tudo, mas em nenhum momento ele me abandonou. Ele esteve comigo, toda a caminhada, continua comigo. E eu consegui hoje resgatar esse amor, essa confiança no Senhor. Continuo crendo que Ele é Deus e que Ele tem o melhor para a minha vida. Aprova, Senhor, ter passado por isso, porque se estamos neste mundo, estamos sujeitos às coisas deste mundo. E essa foi um aprendizado muito difícil para mim. Foi entender que eu estava neste mundo e se isso aconteceu porque eu sou deste mundo. Foi muito difícil entender isso, foi doloroso demais o dia que Deus me mostrou isso. Falou, olha, se o meu filho amado passou por morte de cruz, por que você não poderia passar por uma situação dessa? Foi um dia muito difícil, mas foi também, ao mesmo tempo, foi muito duro ouvir isso de Deus, foi muito tranquilizador saber que eu não estava só. Porque você achava que
você tinha o controle de tudo, que tudo ia ser conforme você estava planejando, que você não podia passar por nada? Não. Eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sempre projetei minha vida. Então, quando eu casei, quando eu namorava, eu falava, olha, antes dos 30 anos, nós vamos ter o nosso imóvel, nós vamos ser formados e nós vamos ser pais. Então, eu tinha todo o projeto de vida arquitetado já. E lógico que em nenhum momento entrava aí uma traição, entrava nada de que... O inesperado, né? Nada que fosse acabar com a família feliz. Meu modelo era de família feliz, família Doriana lá. Aquela da propaganda. Aquela família feliz da propaganda. Só que então, eu projetei isso. Entendi. Então, quando tudo aconteceu, eu fiquei sem chão, porque isso não estava no script da minha vida. Eu não tinha projetado isso. Foi muito difícil aprender que Deus que sabe de E como que você pensa hoje? Você gostaria de reconstruir a sua vida ao lado de alguém? Você tem esse sonho que Deus vai restituir? Nesse tempo, nesses quase 4 anos, você teve alguém? Como foi? O pessoal fala, divorciou. Mas eu abomino o divórcio. Eu não sou a favor do divórcio, não sou a favor de casal separar. Mas na situação que eu estava, pela dureza do meu coração, eu não ia conseguir. Eu ia ser infeliz, eu ia fazer ele infeliz e eu poderia prejudicar meu filho, enfim, não ia dar certo. Então, infelizmente, eu optei pelo divórcio. Quando você fala que eu não iria conseguir, você está falando assim, da dureza do coração, que você não ia conseguir perdoar? Não ia conseguir perdoar. Mais do que perdoar, confiar novamente. Confiança eu acho uma coisa muito de... é possível? Eu creio que sim, que Deus pode todas as coisas. Mas eu não consigo ver isso na minha vida. Eu tenho muita dificuldade com essa questão da confiança. Então eu divorciei por isso, que eu falava assim, olha, eu não vou dar conta. Primeiro que eu não queria também. Segundo que eu falava, não, eu não vou dar conta, eu não quero passar por isso, eu não quero pagar um preço, eu não quero passar por essa situação. Então eu sou contra o divórcio, embora eu sou divorciada, mas eu continuo acreditando na família, continuo acreditando que Deus quer família está no coração de Deus, então eu creio que Deus vai sim me conceder a graça de ter um homem ao meu lado para ajudar eu a Bernardo e sermos uma família, sim. Eu tenho essa esperança que Deus vai conceder essa graça. Ainda, quando eu não sei, mas eu estou crendo. Está vindo. Se Deus quiser me agraciar, eu estarei de coração aberto esperando. Amém. Dani, eu quero te agradecer, pela oportunidade que nós tivemos de ouvir sobre a sua vida, por você, assim, ter tão graciosamente partilhado desse momento conosco. Eu imagino que é uma dor, né? Nenhuma mulher pensa em passar por isso, mas eu gostaria que você deixasse também um recadinho para essa mulher que está nos assistindo e que passa por isso, né? Que está com a vida ensanguentada diante dessa situação, diante do inesperado que bate a porta, né? A Bíblia diz, eu sei que o meu Redentor vive. Né? Então nós temos que crer, temos essa confiança que independente do que formos passar, que Jesus falou que nós teremos aflições, né? Independente daquilo que nos sobrevier, né? O que você gostaria de deixar para essa pérola que está nos assistindo? Eu queria deixar uma palavra que fez diferença na minha vida, que é a esperança. Que há esperança. Deus pode mudar essa situação. O luto, uma hora, o choro passa. Uma hora o choro se torna em alegria. E é o que eu vivo hoje, alegria. Chorei muito, sofri muito, fui no fundo do poço e achava que eu nunca ia conseguir. Nas terapias era muito difícil, porque a minha psicóloga falava, Dani, calma, isso vai passar. E eu ficava nervosa, eu falava, não vai passar, essa dor nunca vai cessar. Você não está passando pelo que eu estou passando. E eu ficava muito irritada, que eu falava, nunca vai passar. E quando tudo passou, e hoje que eu olho para trás, eu falo, Deus, é só Deus.
É uma coisa inexplicável, mas há esperança. Quando você permite Deus te tocar e te curar, Ele cura. E a cura é completa. Hoje, glória a Deus, eu falo sem nenhum receio, sem nenhuma preocupação. Eu sou uma mulher curada. E eu consegui, com a ajuda de Deus, liberar perdão. Então, o perdão foi fundamental nesse meu processo de cura. Primeiro eu vivi o luto, sofri, passei por vergonha, pela humilhação e tudo finalizou. A chave de tudo foi o perdão. Quando eu consegui liberar o perdão de verdade, eu fiquei livre. Nós agradecemos então a Dani por este momento, por partilhar conosco. Eu quero agradecer você também que está assistindo. Continue vendo outros testemunhos, né, no nosso site. E você também pode entrar em contato conosco, deixar o seu pedido de oração, que nós também estaremos orando por você e entrando em contato com você. Muito obrigada. Obrigada, Dani.